Olá, crianças! Hoje, segunda-feira, 22 de março de 2021, vamos iniciar mais uma aula. Que a nossa semana possa ser uma semana tranquila e abençoada. Continuo contando com todos para a realização das atividades. Quero aproveitar o momento para parabenizar a todos os alunos e familiares pela realização das atividades. Estou muito contente com o resultado. Fico muito feliz quando tem as devolutivas das atividades. Todos estão de parabéns. Então, vamos iniciar? Primeira atividade do dia, leitura em PDF, disponibilizada no grupo. Vá lá e realize a leitura. Feito isso, vamos anotar no caderno de classe dia da semana, coloque a data, leitura, o título é o nome do autor, e as seguintes atividades: língua portuguesa, livro didático, dicionário, páginas 22 e 23. Matemática, livro didático, arredondamentos, páginas 24 e 25. E vamos ter uma atividade extra para matemática, multiplicação e nome completo. Então, vamos para a atividade do livro didático de língua portuguesa, página 22. Estudo da língua, o dicionário e o sentido das palavras. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o uso do dicionário. Por que devemos? Para que serve, na verdade, o dicionário? O dicionário ele serve para sabermos a definição de uma determinada palavra, qual é o seu significado. Ele nos ajuda também na separação de sílabas. Você separou as sílabas de uma palavra e tem dúvida se está certo ou não, você pode fazer essa consulta no dicionário. Se você tem dúvida de qual classe gramatical essa palavra pertence, você pode pesquisar no dicionário. Classe gramatical. Se essa palavra ela é um substantivo, se ela é um verbo, se ela é um adjetivo, certo? Então, se você precisa saber isso, tem dúvida? Pesquise no dicionário. O dicionário ele vai apresentar várias definições para uma mesma palavra. Então, às vezes, uma palavra tem um significado que você conhece, mas tem outros significados que você desconhece. Então, é importante. Talvez uma mesma palavra ela sirva para diferentes coisas, se encaixe em diferentes frases, certo? Quer dizer coisas, significados, coisas diferentes. Então, o dicionário ele nos ajuda a entender o sentido das palavras. Então, hoje nós vamos estudar o dicionário e o sentido das palavras. Leia a questão de número 1 com bastante atenção e leia a tirinha. Pare a aula e realize essa leitura, ok? Depois nós vamos responder as questões A e B. Sobre qual brincadeira as crianças estão conversando? No primeiro quadrinho, nós já podemos saber sobre qual brincadeira é essa. B. Qual é a opinião do menino sobre essa brincadeira? O que acontece após ele ouvir o comentário da menina? Então, nós temos duas perguntas. Qual é a opinião do menino sobre essa brincadeira? Este menino, o que ele pensa sobre a brincadeira? Certo? E a segunda pergunta, o que acontece após ele ouvir o comentário da menina? Então, a menina ela faz um comentário. Esse comentário muda a atitude do menino. O que acontece com a atitude dele? Depois de ouvir o comentário, o que ele decide fazer? Ok? Então, pense a respeito disso e responda essas questões. Faça no caderno de classe, ok? Pare a aula e responda essas questões. Depois você prossegue. Continue assistindo. Então, vamos para o número 2. 2. Agora veja o uso da palavra roda em outro texto.
Então, nós vimos lá na tirinha sobre roda. Qual era o sentido? O sentido de brincar, brincar de roda. Agora nós vamos ver um outro sentido para a palavra roda neste texto. Então, título do texto: Sentado dentro da roda. Certo? Realize a leitura deste texto com bastante atenção. Vamos para a aula e faça essa leitura. Agora vamos para a próxima página. Vamos responder as questões. Você pode responder no caderno de classe, ok? A. Sobre qual objeto o texto trata? B. De acordo com o texto, o que acontecerá com esse objeto no futuro? C. A palavra roda deste texto tem o mesmo significado da palavra roda da tirinha? Sim ou não? Explique por quê, ok? 3. Leia a seguir o verbete da palavra roda. Então, este é um verbete de dicionário, foi retirado do mini dicionário Soares de Amora, da língua portuguesa, de Antônio Soares de Amora, ok? Então, nós temos a definição da palavra roda. Então, roda. Note que aqui nós temos um pontinho separando, olha, pontinho, da. Isso significa que é a separação de sílaba. Então, o dicionário traz isso, a separação de sílaba. Roda possui duas sílabas. S significa substantivo e F significa feminino. Então, roda, qual classe gramatical pertence? Ela é um substantivo feminino. E nós temos a definição 1. Então, nós temos uma definição, a primeira definição, 2, segunda definição, 3, terceira definição, 4, quarta definição e 5, quinta definição. Então, nós temos 5 definições nesse verbete de dicionário para a palavra roda, certo? 5 significados diferentes. Feito isso, observando essas explicações, responda as questões A, B e C. Na letra C, você deve colocar neste quadrinho, qual definição se encaixa em cada frase. Definição 1, 2, 3, 4 ou 5 para a palavra roda em cada frase, ok? Então, leia o verbete de dicionário apresentado lá no início, este aqui, e veja qual definição se encaixa em cada frase para a palavra roda. Depois nós temos um quadro explicativo. Por que o dicionário é importante? Então, faça essa leitura, ok? Eu trouxe para vocês uma dica de pesquisa que vai ajudar quando vocês precisarem pesquisar o significado de alguma palavra. Eu gostaria que quando vocês fossem utilizar um dicionário online, você utilizasse esse. Digita no Google Dicionário Online Priberam. Esse dicionário Priberam, ele é bastante completo, traz várias definições das palavras. Então, nas suas pesquisas, quando você precisar saber o significado de alguma palavra, utilize esse dicionário, ok? Dicionário Priberam, certo? Esse dicionário é só você vir na pesquisa, digitar a palavra e pesquisar, que a palavra vai aparecer. Eu deixei aqui pesquisada a palavra roda. Olha só, a separação de sílaba, roda. E nós temos aqui, olha só, já traz qual classe gramatical, substantivo feminino e as várias definições. Esse dicionário traz 26 definições para a palavra roda. Então, 26 sentidos diferentes para a palavra roda, certo? Então, essa é uma dica de dicionário online, ok?
Quando nós trabalhamos com dicionário, o livro mesmo impresso, na escola nós utilizamos o dicionário Aurélio. E esse dicionário Priberan, ele é bem parecido com o Aurélio, ok? Assim, finalizamos a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Espero todos para a aula de matemática.